Oi, pessoal, tudo bem? Continuando a nossa série de Mulheres do Evangelho, desse livro maravilhoso, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a mulher hemorrágica. Aquela passagem do Evangelho que está em Marcos, capítulo 5, versículo 24 ao 34. E grande a multidão o seguia, comprimindo-o. Certa mulher, que havia 12 anos, tinha uma hemorragia e que padecia muito nas mãos dos médicos, despendendo de tudo que tinha, sem contudo nada aproveitar. Pelo contrário, indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele, entre a multidão, e tocou sua veste. Dizia ela a si mesma: se tão somente tocar suas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu que o seu corpo estava curado do flagelo. Jesus, reconhecendo que de si saíra um poder, voltou-se à multidão e perguntou: quem tocou minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos: vê que a multidão te aperta e ainda dizes: quem me tocou? Porém, ele olhava em redor e para ver a isso o fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, tremendo e temendo, aproximou-se, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse apenas: filha, a tua fé te salvou, vai em paz, está curada do mal. Marcos, capítulo 5, versículo 24 ao 34. A sua história é uma história de sofrimento, porque desde muito nova ela tinha uma saúde frágil. Essa menina, muito bem educada, foi criada por uma nobre dama que a acolheu como filha, pois desde muito nova perdeu a mãe e a orfandade chegou a ela. O pai, após um período de viuvez, contraiu um novo matrimônio e a madrasta a recebeu como se fosse filha do próprio ventre. Muito habilidosa, começou a trabalhar com tear e tecia lindas mantas de linho, tecia tecidos de seda, ajudando assim no orçamento do lar. Com o passar do tempo, o pai perde a luta contra uma enfermidade e ele morre. Ela não viu outra alternativa senão um matrimônio feliz, a qual ela tinha muita fé que conseguiria, mas por infelicidade ela começa a desenvolver uma doença. Naquele momento em que ela se tornaria menina-mulher, ela começa a sofrer uma hemorragia constante. E aí ela começa a sofrer, além da dor e do incômodo da hemorragia, ela teve que enfrentar a dor moral. Porque na época em que ela vivia, a mulher em momentos de menstruação era considerada impura. E numa sociedade machista e patriarcal, isso era muito sofrido. Imagina ela que tinha um fluxo ininterrupto. Então toda aquela esperança que ela tinha de contrair o matrimônio, enquanto ela estivesse doente, ela não poderia acalentar.
Mas mesmo assim ela não se deixa abater e ela continua trabalhando na medida do possível, convivendo com a segunda mãe, a boa mãe que a criou como filha da própria carne. E o tempo passa e ela aguenta firme todo o sofrimento, porque o ser humano costuma ter uma fascinação e um temor por aquilo que não conhece. Daí vem a origem de muitos preconceitos. Até que hoje, quantos na nossa história foram exilados, foram afastados do convívio por doenças que hoje a gente conhece, que não eram tão sérias assim, que padeceram seu sofrimento sozinhos, mas ela se manteve firme. Até dado momento em que a falta da figura masculina paternal gritou alto. E ela se viu, ela e a velha mãe, se viu obrigada a ter que racionar alimentos, a viver modestamente. Mas ela se manteve firme na sua fé, não desistir em momento algum, até o momento em que ela perde a mãe. A partir desse momento, ela começa a buscar a cura com toda a fé que tinha dentro do ser, da alma dela. Se alguém dizia que ali naquela vila tinha um curandeiro que poderia curá-la, lá estava ela. Se na outra cidade mais além havia um médico que poderia curá-la, ela estaria presente. Em momento nenhum da vida dela, ela deixou-se abalar. Sofria, sim, ela tinha isso como um sofrimento, mas a fé dela nunca foi abalada. Ela tinha no fundo do ser dela a certeza que ela seria curada. Certa vez, um médico que já havia até desenganado ela, mais de 12 anos sofrendo, ela começa a ouvir falar de um certo Jesus, filho de José da Galileia, e diziam que aquele Galileu era um profeta. E ela começa a buscar a presença do mestre. Orou muito porque ela tinha uma fé robusta. Apesar de todo o problema que ela tinha, ela tinha aquela fé inabalável. A fé que a gente deve ter hoje em dia, mas que é muito difícil cultivá-la. E apesar dos pesares, apesar de todos os sofrimentos, preconceito a qual ela passava, em momento algum ela pensou em desistir e se entregar. Mas se ela soubesse que tudo aquilo que ela passava era uma preparação para o que viria depois, que aquele sofrimento ajudaria na evolução da alma dela. Mal sabia ela que em existências passadas ela teria abusado e até cometido um ato contra a própria vida, praticando um aborto. E naquele momento, na atual vida, ela resgatava essa falta. E ela vai já quase sem forças, porque a vitalidade dela vai se esvairindo juntamente com o sangue, apesar de que em momento nenhum desanimava, orando, tendo fé, praticando as escrituras, sendo um exemplo para toda a sociedade da pequena vila em que ela morava. Ela era conhecida como uma mulher, como a dama da fé. Tamanha era a robustez da fé dela. E uma vez estando em meditação, ela ouviu um burburinho, um murmúrio, e aquilo ali foi aumentando, e de
repente, ela sente uma emoção. O coração dela bate mais forte. E ela percebe a chegada do Mestre. Consecutivamente, Jesus caminhava na multidão e sente que a aura dele se expande. Ela tenta, a todo custo, chegar perto do Mestre. Ela tenta tocá-lo, mas no começo ela não consegue. E já perdendo todas as forças, mas não a fé, perdendo as forças físicas, ela insiste, até que em dado momento a multidão dá uma passagem e ela consegue tocar na veste de Jesus. Nesse exato momento, Jesus para, olha ao seu redor e pergunta: alguém me tocou? Um dos seus discípulos vira e fala: mestre, a multidão toda está te apertando. Como saber quem te tocou? Todos te tocaram. E ele vira e fala: não, a pessoa que me tocou de forma diferente, porque senti sair de mim uma virtude. E no exato momento em que ela tocou Jesus, a hemorragia estancou. Como por milagre, toda a vitalidade dela voltou. E Jesus, questionando, ela percebe que não teria muita saída. Ela temeu. E ela vira para Jesus e disse: fui eu que te toquei. E ele amorosamente vira para ela e fala: filha, a tua fé te curou. Vá em paz. E aí a gente pensa, analisa nessa história, esse livro maravilhoso, porque realmente é espetacular essa história, que a estranha hemorragia era nada mais, nada menos do que uma prova. Sabe? Ela foi um exemplo de persistência e perseverança. Ela tinha esperança. Em momento algum dos 12 anos em que ela sofreu essa hemorragia, ela desanimou. Com certeza, ela desconhecia as leis da vida, da reencarnação. Não sabia que aquilo era um resgate. Mas não importa. Não importa. Porque foram os 12 anos que se passaram, ela se tornando cada vez mais combalidas fisicamente, mas espiritualmente ela foi se fortalecendo e se preparando, aumentando o ânimo e a fé. Porque a fé dela não era uma luzinha fraquinha. A fé dela era um verdadeiro sol que iluminava, sabe? Quando ela percebeu que estava curada, ela sentiu um novo impulso de vida, uma nova oportunidade. E ela percebia que ela não era merecedora nem do olhar de Jesus, mas o simples fato de ter tocado no Mestre a curou. Aquela foi um momento de redenção para aquela alma valorosa, sim, uma alma valorosa, que tinha uma postura, apesar do sofrimento, uma postura irretocável, uma vida ilibada, uma fé ardorosa. E a sua conformação com os desígnios de Deus fizeram com que ela conseguisse a cura. Aonde a medicina humana não conseguia atingir, com certeza a medicina divina atingiu. E isso a gente pode perceber os nossos problemas hoje em dia, né? Quantas vezes a gente, por mínimo que seja, a gente muitas vezes até fica contra Deus. Mas voltando para a história,
O tempo passou vagarosamente. O cenário agora é uma pequena cidade, uma pequena vila de samaritanos. E havia-se ao longe um burburinho. Algumas pessoas que envolviam uma figura de uma senhora, de uma nobre senhora. Um lugar pequeno, um pequeno albergue, à beira de um riacho, com um belo campo florido, cheio de flores. Uma mulher valorosa havia fundado aquele abrigo para amparar crianças, órfãos, de todas as procedências. Aquela mulher que sofrera anos a fio começara a trabalhar em prol do amor, em prol às crianças que estavam abandonadas. Sempre, todos os dias, todo aquele que chegasse à porta do seu albergue, humilde, mas encontrava um prato de sopa, um pedaço de pão para saciar a sua fome. E no final do dia, às sombras de uma bela árvore, ouviam da boca da nobre senhora a velha e feliz história de um homem chamado Jesus, que a curá-la e a transformara. O empenho e a coragem de prosseguir, a persistência em buscar a cura, a fortaleza preparou para ela esse futuro. Porque quando ela, apesar de tudo, abraçou o trabalho, não esmoreceu, manteve a sua fé forte, transformou-se numa criatura forte, fortaleceu e ajudou a evolução da alma dela. E hoje passou a ser uma figura imortalizada nas páginas do Evangelho, que nos ajuda a entender a importância de termos uma fé robusta, porque através dessa fé, foi através da fé dela que ela se curou. E a nossa fé? A quantas anda a nossa fé? Como temos agido perante as tribulações do nosso dia a dia? Eu não tenho uma resposta, porque eu mesma falho. Mas se a gente pegar esses exemplos e refletir, com certeza perceberemos que Deus nos dá oportunidades sempre. Só basta termos uma fé robusta, calcada na razão, que a gente consegue enfrentar todas as adversidades dessa vida, que nada mais é uma preparação para uma vida melhor que se descortina nas nossas frentes. Queridos amigos, Jesus nos amou com amor incondicional e nos disse: sois deuses, fortaleça a vossa fé. Então, que possamos ter uma fé robusta, como dessa mulher hemorrágica, que através da sua fé conseguiu a sua cura. E com certeza promoveremos prodígios, produziremos milagres, milagres de transformação, milagres que farão com que a nossa jornada terrena valha a pena. Vamos pensar a respeito e com muito amor, muito carinho, vamos entender os ensinamentos do Mestre. Cada passagem do Evangelho é uma lição eterna que nos ajuda a galgar e a transformar o nosso dia a dia em dias melhores, mais felizes. E para a gente encerrar, eu sugiro que fortaleçamos nossas fés. Vamos refletir sobre a história dessa mulher e que possamos tê-la como exemplo de perseverança, hoje e sempre. Que a paz de Jesus seja convosco. Até uma próxima.